prazer de dar aula continua o mesmo, né, como de 25 anos atrás. E eu acredito muito na educação. Tá? E eu acho que os problemas que nós temos hoje é falta de educação. Tá? Se nós tivéssemos acreditado mais na educação, as nossas autoridades tivessem acreditado mais na educação, nós não teríamos problema, nós não teríamos que construir prisões, tá? Ou se fôssemos construir, seria muito menos. Tá? E, independente da educação, depende muito de cada ser humano, né? O que ele vai fazer com o conhecimento, certo? Eu acredito na educação, né? Ela nos ajuda no campo da saúde, porque se você sabe como se cuidar, foi bem educado, vai saber se alimentar, vai saber cuidar da sua saúde, não vai fazer coisas erradas, né? Por isso que eu acredito na educação, por isso que eu estou há tanto tempo dando aula como professor aqui nesse colégio, né? Eu dou aula, né? Eu dei aula aqui no colégio de informática, né? Então, alguns alunos que estão no terceiro ano aí foram meus alunos lá no jardim. Eu dava aula para os pequenininhos, né? Informática. Eu dou aula de física para o ensino médio. E sou professor de taekwondo também. Dou aula de taekwondo aqui no colégio também. Sou faixa preta, quarto dan, então a disciplina para mim, né, e para os meus alunos, eu acredito que ajuda a ir muito em frente. Tá? Por isso que eu vim aqui falar para vocês sobre hábitos de estudo. Tá? Muitas das coisas que eu vou falar você já sabe, então nós vamos relembrar juntos. Tá? Às vezes coisas simples, como uma rotina a ser seguida, né, pode ajudar muito no resultado posterior, né? Pode auxiliar muito na educação. Tá? Falando sobre hábitos de estudo, tá? Nós temos 3 palavrinhas: deixa, rotina e recompensa. Tá? O aluno chega aqui pela manhã na escola e passa um período da manhã estudando. Agora, é necessário que ele tenha também uma parte do seu tempo fora da escola também para rever algumas coisas, fazer os temas, né? Ele tem que ter uma organização em casa. Se ele tiver essa organização em casa, ele vai levar para o resto da vida dele. Tá? E às vezes tem algumas coisinhas que a gente não percebe. Por exemplo, cheguei em casa, tá? O que eu vou fazer? Vou almoçar, vou deitar, vou descansar, né? Tem as atividades normais, vou jogar um videogame e tal. Quando eu falo em deixa aqui, ele descansou ali, ele almoçou, aí ele tem que começar a estudar. Então ele tem que ter um start, um início, uma dica para começar a estudar. Quando é que eu vou começar a estudar? Bom, eu fui lá e tomei um banho. Depois do banho, eu começo a estudar. Então a minha deixa é o banho. Ou então eu fui lá, eu tenho um horário lá que eu tomo um suco, como uma fruta e tal, né? Bom, pode ser a minha deixa. Depois que eu fizer isso, eu vou estudar. Eu vou ter 1 horinha para estudar. Qualquer disciplina. Ele não precisa estudar todas as disciplinas ao mesmo tempo. Eu vou dar um exemplo da minha disciplina de física do ensino médio, tá? Eu peço para os alunos, olha, resolva 2 exercícios. Pega 2 quaisquer que a gente resolveu em aula, ou que eu sugeri como tema, ou que tem no livro, e resolve. 2, precisa mais que 2. Aí chegar no final do mês, ele resolveu 60 exercícios, coisa que ele não vai conseguir fazer antes da prova, e nem é recomendável que faça antes de uma avaliação. Isso, estude muito antes da avaliação, porque o nosso cérebro,
ele precisa de um tempo para se organizar. A aprendizagem não dá assim, ó, eu li ali, né, e aprendi. Não, o cérebro vai precisar de um tempo. E às vezes esse tempo é aquele tempo que o aluno descansa, ele vai tirar uma soneca, ou vai fazer uma atividade física, né, que ele não vai usar a parte, lógico, matemática, de repente, do cérebro, né, ele vai usar outras partes, o cérebro começa a se ajustar e se organizar. Tá? Então, o que acontece? Às vezes chega o aluno no dia da prova, passei a noite estudando, professor. Aí eu olho para ele e falei, a pior coisa que tu fez. Passar a noite estudando, tomando café para ficar acordado. Tomei café para ficar acordado, estudei e tal a noite toda, e aí fui mal na prova. Pois é, era exatamente isso que ia acontecer. Se tu passar a noite estudando, vai chegar cansado no outro dia, teu cérebro vai chegar numa confusão daquelas, né? Não teve tempo para se organizar. Quando a gente faz um exercício muscular, vai para uma academia, né? O que o orientador ali vai me dizer para fazer? Bom, tu vai trabalhar o teu braço hoje, amanhã tu vai trabalhar tuas pernas, né? Outro dia volta, porque tu tem que dar um tempo para a musculatura se ajustar, porque quando você faz exercício cria micro lesões, teu músculo tem que se recuperar para te depois, 2 dias depois, voltar a trabalhar com o músculo. O cérebro funciona, eu não digo que é igual ao músculo, mas ele necessita de um tempo de descanso para te absorver, para te organizar a informação, né? Então, são coisas simples. Se o aluno vem resolvendo, vem fazendo ao longo do tempo, ele vai conseguir fazer muita coisa, né, até chegar o dia da prova. E lá no dia da prova ele vai fazer um resumo, uma revisão do dia anterior, né? Eu, por exemplo, eu peço que eles tragam uma folha e eles podem escrever o que eles quiserem. Eles podem escrever o que quiserem nessa folha. Essa folha vai adiantar para quem fez esse trabalho anterior. Para quem não estudou, aquela folha não adianta para nada, ainda mais em física, né, que é a minha matéria. Se você não estudar, você pode escrever ali, pode tentar colar, não vai adiantar muito, porque vai sair um monte de bobagem ali escrito, se você não vier estudando. E eu acho que isso não serve só para a minha matéria, serve para qualquer disciplina, que você esteja se preparando para uma futura avaliação. Bom, então aqui eu falei sobre a deixa, né, que é aquele start, aquele momento, a rotina. Então, eu tenho um determinado dia, né, um determinado horário, tentar fazer sempre no mesmo horário, né? Repetir, fazer, né? Essa rotina é importante, tá? Porque uma vez iniciado e pegando-se o costume, você pode transferir isso para outras coisas depois. Isso é uma aprendizagem, né? Então você pode transferir para outras situações. Se você faz em física, depois transferir para a língua portuguesa, para inglês, para história, para qualquer disciplina fica mais fácil, tá? E eu estudei ali, tenho a minha rotina, estou estudando, e aí terminei o meu tempo de estudo. Bom, aí eu vou fazer uma coisa que eu gosto, é a minha recompensa. Eu, aluno, me auto-recompenso. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de jogar um videogame. Então eu terminei minha hora de estudo, eu vou jogar o meu videogame ali. Eu gosto de fazer uma atividade física. Eu terminei a minha hora de estudo, vou lá fazer a minha atividade física que eu gosto, né? Então tem várias coisas. Não precisa passar. Ele caiu no modo que eu sou edição. Esse é um vídeo que eu gravei já sobre hábitos de estudo, que está no YouTube, tá, pessoal? Eu tenho uma página lá, eu tenho um canal no YouTube, tem as aulas de física, tem uns 150 aulas mais ou menos, né? Então tem aulas de física e tem a parte de educação também, né? Ensino-aprendizagem.
E aí esse videozinho aqui é mais ou menos essa palestra que eu estou dando para vocês. Depois, se quiserem assistir, nós teremos esse aí, mais um que eu estou gravando aqui, né? Estou aproveitando para gravar, para colocar lá, para ficar à disposição de vocês. Tá? Então, voltando lá, né? A minha recompensa. E quem vai escolher sou eu que estou estudando. Tá? Vou conversar com meus pais, ver se a recompensa é adequada. Às vezes, né? A gente tem que, como pai, como avô, como tio, como responsável, tem que, né, coordenar. Porque, por exemplo, a minha filha, até ela terminar a faculdade, ela estava na faculdade lá, a confiança foi tão grande que ela me cedeu a senha dela para mim acompanhar as notas, e eu não pedi para ela. Ela disse: está aqui, pai, a minha senha, tu acompanha minhas notas lá pela internet, tá? Não fui eu que solicitei, ela veio, tá? Uma vez eu tive que interferir na faculdade lá, porque as coleguinhas disseram assim: vamos deixar essa cadeira para fazer depois. Aí eu cheguei: não, fazer depois não, tu faz agora e depois tu me diz o resultado, tá? Aí ela se formou, as colegas estavam lá fazendo a faculdade ainda, tá? Então, né, às vezes nós, como pais, temos que dar certas diretrizes para os nossos filhos, né? E até quando eles são maiores, já entraram na faculdade. Quando eles são dependentes de nós, né, nós temos o dever, né, de observar e cuidar para que eles não saiam do caminho correto que nós queremos que eles sigam, tá? Eu trago muita coisa aqui da minha experiência pessoal, tá? Eu gostaria que tivesse uma pessoa que tivesse me falado isso aqui há muito tempo antes. Eu acho que o meu rendimento seria melhor. Eu acho que vocês estão tendo um privilégio com a escola, né? A escola está trazendo isso para vocês, né? E são informações que parecem óbvias, mas são muito úteis. Por exemplo, eu procuro fazer todo ano uma coisa diferente que eu nunca fiz. Uma atividade que eu nunca fiz. Sempre, todo ano, eu faço uma coisa diferente que eu nunca fiz. E eu acho que é uma coisa que nós, como pais, temos que oportunizar para os nossos filhos. Uma coisa que a criança nunca fez, porque senão fica escola, estuda, videogame, escola, estuda, videogame, escola, estuda, futebol, escola, estuda, futebol. Fica muito cômodo. A rotina é boa quando faz crescer. Então eu dei uma rotina para vocês que vai auxiliar o crescimento do filho de vocês. Então essa rotina é boa. Agora, a gente tem que introduzir novas coisas para as nossas crianças, né? Oportunizar atividades diferentes. Nunca fez capoeira, vai fazer capoeira, vai fazer taekwondo, vai fazer ginástica, uma atividade qualquer, porque mente e corpo andam juntos, tá? Para te desenvolver a parte lógico-matemática, né? A parte musical, né? Você tem que estar com o corpo em dia. Então, atividades físicas são importantes. Cursos de línguas, aprender uma nova língua é importante. Nós temos aqui na escola inglês, espanhol. Por que não aprender francês? Por que não aprender alemão? Uma nova língua, uma nova atividade. Vou aprender arco e flecha, vou aprender taekwondo. Eu dou aula de taekwondo, vou aprender taekwondo, karatê, capoeira, pode ser qualquer uma, qualquer arte marcial. Vai aprender defesa, vai ter a parte de disciplina, né, que é muito importante nas artes marciais, né, de autocontrole, saber se controlar, porque alguém que pratica alguma coisa assim não pode sair dando tapa e soco em todo mundo, né, tem que aprender a conversar e se controlar.
aprender a jogar xadrez, né? Também desenvolve a visão a longo prazo, porque no xadrez tu não pode tocar na peça, tu tem que pensar antes de tocar na peça, depois que tocou tem que jogar com aquela peça, mesmo que o resultado não vai ser bom, né? Então no xadrez tem muito a antecipação, a estratégia, a tática, né? É um jogo, né, que ajuda a desenvolver muito essa parte, né? Você tem que pensar antes de fazer as coisas, né? Tem que raciocinar, tem que planejar às vezes 2, 3, 4, 5 jogadas com antecipação. E aí tu planejou 5 jogadas, o teu colega ali faz um movimento diferente, tu tem que replanejar tudo de novo. A cada movimento tu tem que fazer um novo plano, né? Isso auxilia muito nossas crianças, né? Então nós temos que pensar nessas coisas. A outra palavrinha que eu falei aqui foi disciplina. Uma coisa que me ajuda e me ajudou muito na minha vida foi a disciplina. O pessoal pergunta assim: como é que tu consegue fazer tanta coisa diferente? Por causa da disciplina, né? Eu sou formado em ciências, matemática, física, sou engenheiro civil, fiz especialização em informática, fiz mestrado em sensoriamento remoto, sou faixa preta de taekwondo, ex-campeão estadual de xadrez, né? Instrutor de tiro com arco e flecha, né? E eu fiz muitas atividades, e eu vou todo ano fazendo uma atividade diferente, uma atividade por ano diferente, né? Isso me ajudou a crescer. E isso foi feito com disciplina. Se eu pegar a palavra disciplina só e for lá para a antiguidade, vocês sabem o que é disciplina, de onde surgiu essa palavra? Disciplina não é esse sentido de disciplina que eu vou falar agora. Disciplina é um instrumento de tortura que era usado na antiguidade. Era um instrumento de tortura, era um tipo um relho assim, né, com umas tiras de couro, com umas bolinhas, 3 bolinhas na ponta, que tu usava para disciplinar o pessoal, né? Esse é a origem da palavra disciplina. Só que não é esse sentido que eu estou usando aqui, né? A disciplina que eu estou usando é a autodisciplina, é o autocontrole, é o conseguir chegar no horário correto, né? Então nós vamos começar às 9h30, nós vamos começar às 9h30. Vamos terminar às 10h30? Vamos terminar às 10h30, né? E eu às vezes sou meio chato até por causa disso, né? Porque quando eu chego na escola, eu chego sempre antes e tento ser o último a sair, tá? Exatamente porque eu vejo aqui, ó, por que eu chego antes? Porque eu tenho pessoas dependendo de mim, né? Assim, imagina se eu chegasse com meia hora de atraso nessa palestra. Nem precisa ser meia hora, 15 minutos, todo mundo aqui já, né, um pouco agitado, cadê o palestrante, né? Então é disciplina, pessoal. Disciplina para toda a vida. Se a gente tiver disciplina, a gente consegue fazer muitas coisas, tá? Então disciplina, coisas diferentes todos os anos, tá? Oportunizar aos filhos, né, atividades diferentes. E a escola aqui tem atividades diferentes. Nós temos escolinhas extra classe. A escola oportuniza para professores e para pessoas de fora que venham aqui e dentro de um ambiente saudável oportunizem para as crianças diversas atividades: balé, taekwondo, judô, capoeira, dança, como é que é aquela outra dança que tem o balé, a professora de balé e a acrobático, dança street dance, isso, inglês, jazz, inglês, né? Tem várias atividades aqui dentro, escolinhas de futsal, né? Então nós temos um ambiente
ambiente. E aqui próximo de nós também nós temos diversos locais, né? Tem a Sojipa ali, tem a própria PUC, que tem o centro de esportes da PUC, que é, né, sensacional. Eu sou eu digo assim, eu sou um filho da PUC, né, um ex-aluno da PUC, certo? E sou um ex-aluno da URGS também, porque eu fiz faculdade na PUC e na URGS, né? Então eu trago essas coisas para vocês, né? Porque são importantes, estão lá, estão sendo oferecidas diversas atividades. A Sojipa ali tem diversas atividades, né? Nos clubes em geral, né? Tem o Indóia aqui atrás também, né? Oferece atividades. E isso é importante. Então a disciplina, fazer coisas diferentes, conhecer lugares diferentes, né? Tudo isso oportuniza o crescimento para as nossas crianças. E retornando aos hábitos de estudo, sejam bem-vindos a mais um encontro intelectual. O assunto da aula de hoje. Eu sempre peço em aula 3 coisinhas para o aluno. Eu e os alunos em sala de aula: foco, atenção e disciplina. Focar, né? Você vai focar a sua atenção no que o professor está falando. Por quê? Se eu estiver conversando com meu colega aqui, eu vou perder parte da explicação e vou completar com algumas coisas que já estão dentro da minha cabeça. E esse completar às vezes não é bom. Vou dar um exemplo da minha filha, né? Ela chegou em casa escrevendo errado. Ela sabia escrever, ler, escrever, e escrevia muito bem, e aí começou a chegar em casa escrevendo errado. O que ela estava tentando fazer? Ela estava tentando completar as palavras que ela não enxergava no quadro. A gente não sabia que ela tinha miopia, e eu descobri nesse momento. Mas tu sabe escrever, por que tu está escrevendo errado? Acho que não, é que eu não enxergo o que a professora escreve e eu tento completar ali com o que eu entendi, né? Então, ela não conseguia acompanhar ali a professora naquele momento. E o que acontece quando eu estou conversando com meu colega? Vai acontecer a mesma coisa, né? Eu pego aqui uma parte da frase e tento completar. E aí o que eu faço? Quando eu vejo que o aluno está conversando, eu vou lá naquele aluno e pergunto exatamente o que eu estava ali explicando. E aí o que ele faz? Ele tenta completar, né? Ele pegou um pedacinho. Não, professor, eu sei. Tá, então me explica, né? O que foi que eu falei mesmo? Aí como ele pegou um pedacinho, aquele pedacinho ele sabe, mas o resto todo ele tenta completar. Aí imagina isso numa prova, né? E não vai dar certo. Então, foco, atenção, disciplina. Disciplina, a que vem de fora, de nós, pais, responsáveis, né? Porque a gente tem que ensinar para ele que isso é importante. E a autodisciplina, ajudá-lo a desenvolver a autodisciplina. Vai chegar num momento que ele vai ter que andar com as suas próprias pernas. E a gente começa a ficar ansioso quando o nosso filho começa a chegar na pré-adolescência, na adolescência, que ele começa a tomar decisões, e a gente vê que nem sempre as decisões que ele toma, né, estão de acordo com o que nós estamos, nossos valores às vezes, né? Tem algumas decisões que a gente não concorda. Então, mesmo na adolescência, se a gente educou bem e a gente falar um não e explicar por que está falando não é não porque eu quero, né? Vai dizer um não e vai explicar por que você está dizendo aquele não. Eu estou te falando não porque, né? E dá a explicação, né? Nós já vivemos muitas coisas, né? Nós temos uma bagagem de experiência que o nosso filho não tem.
E às vezes, porque a gente recebeu muitos nãos dos nossos pais, a gente tende a ser um pouco mais liberal, né? Essa é a tendência, normal. Às vezes tu recebe muitos nãos e a tua tendência é, pô, eu não vou dizer, né? Mas tem que cuidar isso aí, tem que dosar isso aí, né? Às vezes eu falava alguns nãos assim e depois eu parava para pensar, será que era o momento de dizer não? Nós como pais temos essa responsabilidade, nós temos ainda que saber quando dizer não, qual é o momento adequado. Será que ele me pediu para sair com um amiguinho ali, e aí, o que eu faço? Vou dizer não, vou dizer sim e tal, mas aí é a interação do pai com a outra família, né? Interação entre famílias. Se uma família conhece a outra, fica mais fácil dizer o sim ou o não, certo? Eu não sei se eu estou repetindo muita coisa, mas o que eu estou falando é o que eu sinto, o que eu vivenciei, né? Minha filha hoje é casada, né? Eu tenho uma netinha que está estudando aqui, né? A Alice, e a gente tenta dizer não para ela, né? Mas ela é muito convincente, né, professora? Para te dizer não para ela, tu tem que explicar muitas vezes ali o porquê do não, e ela vai perguntando, né? Vai perguntando. Uma criança de 4 anos, é isso, né? Ela pergunta e insiste, né? Até que tu consegue convencer. Ela tem que convencer muito bem, senão... As de 12 também. As de 12 também. Tem aquele início lá, que é os bem pequenininhos, né? Por que às vezes eles não nos obedecem ou tal, ou tentam fazer várias vezes a mesma coisa, mesmo você dizendo não? É porque ele nessa idade, né, ela está experimentando tudo, né? Ela está recebendo um monte de informação e quer fazer tudo ao mesmo tempo. Às vezes os pequenininhos são bem agitados exatamente por causa disso. Aquele monte de informação chegando e eles têm sensores, os olhos, os ouvidos, o olfato, tudo funcionando muito melhor do que nós. A nossa percepção, perto da percepção de uma criança, a nossa percepção ela está muito embotada, né? Uma criança ali, ela está livre para perceber todo. Tanto é que você está conversando aqui, ela está brincando ali, daqui a pouco ela entra no assunto, tá? Mas como tu percebeu? Ela estava brincando ali, envolvida no processo, e entrou no assunto aqui. Por isso que a gente tem que cuidar muito quando eles são pequenos. Tu pensa que eles não sabem do que você está falando? Eles sabem muito bem, e os 12 anos é aquela fase do não, né? Eles começam a dizer não pra gente, né? 12, 13, 14, né? Então, e aí tem que saber lidar, né? Quando chega nessa fase da pré-adolescência aí, tu tem que estar preparado, tu tem que ter um jogo de corpo maior. Quando tu falar ou não, é por isso. Mas se você está falando desse não lá quando ele é pequeno, explicando o porquê, depois dizer não lá com 12 anos fica mais fácil, tá? Então isso é uma questão de como você educa desde o princípio, certo? Bom, pessoal, eu não tenho muito mais para falar para vocês, tá? Eu falei sobre hábitos de estudo, a importância da disciplina, da rotina, da deixa, né, do start, da recompensa, tá? O que nós temos que fazer? Nós temos que trabalhar juntos, professor, escola e pais, né? Se a gente falar a mesma linguagem, fica muito mais fácil educar os nossos filhos.